Queridos irmãos, queridas famílias e amigos, hoje eu gostaria de falar sobre a influência da família na formação do caráter do indivíduo, dos filhos e, por extensão, essa influência também na sociedade. O texto de Efésios, capítulo 6, verso 4, diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, antes criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Antigamente, a casa era o centro da formação do caráter dos filhos. Ali eles aprendiam a falar, aprendiam a comportar-se, aprendiam a profissão, aprendiam ali muitas vezes a ler e a escrever. Os pais até mesmo ensinavam seus ofícios ali aos filhos, e as mães ensinavam as habilidades do lar às suas filhas. Era um outro tempo, era uma outra circunstância que certamente ficou para trás. Muitas coisas mudaram em relação a isso. Naquele tempo também os pais cristãos ensinavam seus filhos sobre a fé em Deus, ensinavam sobre oração, sobre bons costumes e as virtudes próprias a um cristão. Mas eu quero dizer que essa influência não deveria ter cessado, não deve cessar. A palavra de Deus é atual em relação àquilo que o lar, a casa, pode ministrar aos seus filhos, à sua família. E esse texto de Efésios, no capítulo 6, verso 4, nos traz alguns ensinamentos. Por exemplo, de como a família cristã deve ensinar seus filhos a serem indivíduos, a serem pessoas dignas do Senhor. Aqui nós temos uma coisa que não podemos praticar como pais, como família, que está descrito no início deste versículo. Pais, não provoqueis vossos filhos à ira. No original, a palavra provocar tem o sentido de atormentar, irritar, enfurecer. Mas ela é um pouquinho mais ampla nesse contexto da palavra de Deus aqui. Muitas vezes eu me deparo com filhos, a gente vai começar a conversar com filhos, sondar o coração deles, e muitas vezes há uma queixa, há uma forma negativa de expressão, quando eles dizem assim: meu pai e minha mãe não me ensinou isso, ou eu estou praticando isso porque eu não tive esse ensino em minha casa. Então, eu quero dizer que deixar de ensinar os caminhos do Senhor, deixar de ensinar uma conduta, uma ética, uma moral cristã, um relacionamento com Deus, é uma forma de provocar ira no filho, na filha. Mas, principalmente, ensinar e não dando o exemplo de vida, também é uma coisa muito nociva. Muitas vezes o pai fala para o filho, a mãe fala para o filho, para a filha, o como eles devem se comportar. Pedem atitude deles, mas essas atitudes não estão refletidas na própria vida do pai ou até mesmo da mãe. É aquele dito que se diz: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Isso, dentro do contexto dessa palavra aqui que nós acabamos de ler, é algo que provoca essa ira, provoca essa amargura no coração do filho, da filha, dos filhos. Há uma segunda parte nesse verso que nos dá dois sentidos de como nós devemos influenciar a nossa família. Primeiro,
criando os filhos na disciplina. E eu quero falar um pouquinho do que é disciplina. Disciplina é referente àquilo que a pessoa deve fazer, é estar pronto para acatar ali responsabilidades, normas, regras. É um ensino propriamente dito. Muitas vezes nós temos como sinônimo da palavra disciplina castigo, bater, mas aqui a disciplina se trata do ensino que nós vamos passar na nossa casa, para a nossa descendência, para a nossa família. Até mesmo dentro do ramo acadêmico, a palavra disciplina é usada como área específica do conhecimento, ou até mesmo sobre um conteúdo que se deve aplicar em uma sala de aula. No contexto aqui da palavra, aqui se refere a uma educação, sendo que essa palavra disciplina no latim quer dizer discípulos, dali se origina discípulos, que é passar vida, passar instrução, passar aquilo que deve ser feito a um aluno. É um mestre passando ao seu aluno experiência de vida. É isso que os pais precisam fazer nas suas casas, através da sua vida, através daquilo que eles falam, passar uma experiência de vida, ensinando ali também tudo aquilo que é proveniente da palavra de Deus para a vida dos filhos. Então, disciplina é uma educação em todas as áreas, a partir de alguém que é mestre, é um mentor, é um pai, é uma mãe, que vai ensinar pelo que fala e pela sua vida ao seu filho, que será então, a sua filha, que serão então discípulos, seguidores da vida do pai e da vida da mãe. Isso é de grande valor para a formação do caráter do indivíduo e também para a formação da sociedade. A segunda palavra de como aqui prover a nossa casa das coisas do Senhor é admoestar. Ela vem depois de disciplina, depois de criar na disciplina do Senhor, então nós precisamos admoestar. Essa palavra admoestar não tem a ver também com castigo físico. Essa palavra refere-se a trazer para correção aquilo que está incorreto, é botar no caminho certo aquilo que está ali torto, no caminho errado, é trazer para uma postura de comportamento correto, de uma maneira correta de ser. Essa admoestação tem a ver com aquilo que já se ministrou, com aquilo que já se ensinou, que porventura não esteja sendo ali eficaz, não esteja sendo ali uma atitude colocada em prática na vida dos filhos. É uma advertência, é uma correção de rumo que nós como pais precisamos trazer para a vida dos nossos filhos. Então, pais, criai vossos filhos no temor do Senhor, não provocando neles uma ira, mas criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor para a vida deles. A Bíblia nos traz muitos exemplos de atitudes positivas, de famílias que agiram assim, e também de atitudes negativas, ou seja, de famílias que não agiram assim. Vou pegar um exemplo só. O exemplo do sacerdote Eli. Eli era um sacerdote, Eli era um juiz, Eli era alguém bem-sucedido na sua prática sacerdotal e também no seu julgar como juiz. Eli até mesmo ensinou muitas coisas a Samuel,
que se tornou também profeta, juiz sobre Israel. Mas Eli não trouxe a disciplina e nem trouxe a admoestação do Senhor para a vida dos seus filhos. Isso incorreu em graves consequências, e essas consequências se fizeram a tal ponto que os seus 2 filhos acabaram morrendo, e também ele e o seu ministério ali que ele tinha. Tudo porque ele foi um homem bem-sucedido na sua profissão, naquilo que ele fazia, no seu chamado, mas ele esqueceu de tratar a sua casa, tratar os seus filhos. Talvez tenha provocado ira na vida dos seus filhos, muitas vezes, que deixou de corrigi-los, que deixou de admoestá-los, que deixou de ensiná-los como deveria ter sido feito. Que grande exemplo que nós temos para nós, para a nossa casa, para o nosso papel de pai, de mãe e também de filhos. Buscar o caminho do Senhor, não provocar a ira, buscar a disciplina do Senhor e buscar a admoestação, isto é, corrigir e animar os filhos a andarem no caminho do Senhor. Quando deixamos de fazer assim, nós incorremos em graves erros, e isso traz também grandes consequências ruins. Pai, mãe, que o Senhor te abençoe, que esta palavra, este versículo, possa ser uma prática usual na tua vida e na tua casa. Se porventura tu ainda não tens feito, é tempo de corrigir, é tempo de reunir a família, esposa, filhos, e ter uma conversa aberta, uma conversa sincera, uma conversa franca, até mesmo admitir os seus erros, mas a partir daí trazer uma correção daquilo que é a palavra de Deus para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, e com ela virá a bênção do Senhor para a tua vida. Deus te abençoe e te guarde. Amém.